Na porção anterior, Miquetes, temos o sonho de Faraó, onde as 7 vacas gordas são devoradas pelas 7 vacas magras, e em um segundo sonho, o mesmo acontece com as 7 espigas de milhos boas, são devoradas pelas espigas magras. Os conselheiros de Faraó não conseguem interpretar o sonho, e um dos copeiros de Faraó se lembra de José na cadeia, que ele havia interpretado o sonho e tudo aconteceu conforme José havia dito. Faraó manda chamar José, e este foi preparado para estar na presença de Faraó, e assim, interpretar o sonho. José acreditou a Deus o poder de interpretar o sonho, e não somente interpreta o sonho, mas deu orientações de como o Faraó poderia se organizar para passar aquele período. Faraó colocou José como governador de todo o Egito para que colocasse o plano em prática. Os anos de abundância e escassez ocorrem como José havia predito, e a fome também veio sobre Canaã, forçando os irmãos de José a descerem ao Egito comprar alimentos. Os irmãos de José não o reconhecem, e ele põe à prova seus irmãos. José acusa seus irmãos de serem espiões, e mantém Simom como refém, enquanto seus irmãos voltam para Canaã e diz que somente libertará a Simom quando eles trouxerem o irmão caçula Benjamim com eles. A fome aperta, forçando Jacó a enviar seus filhos novamente ao Egito, mas desta vez com Benjamim, o caçula. Quando os irmãos de José chegam ao Egito, ele novamente os prova, mas tratando bem aos irmãos e demonstrando favoritismo a Benjamim. José manda esconder seu copo de prata na bagagem de Benjamim para acusá-lo de ter roubado, e assim forçar a separação de seu irmão mais novo dos irmãos mais velhos. Este é o resumo dos acontecimentos anteriores. A história de José e seus irmãos atinge um clímax dramático e emocionado, onde as tensões acumuladas ao longo dos anos se dissolvem em momentos de perdão, revelações e reconciliação. O ponto de virada ocorre quando José coloca a última prova sobre os irmãos ao acusar Benjamim de roubo, plantando um grande dilema. José havia ordenado que sua taça de prata fosse escondida na sacola de Benjamim, fazendo com que ele fosse preso, enquanto os outros irmãos, aflitos e desesperados, retornam para enfrentar o juízo de José. Em um gesto de coragem e arrependimento, Judá se aproxima de José e, com o coração cheio de dor, se oferece como escravo no lugar de seu irmão Benjamim, declarando que seu pai, Jacó, morreria de desgosto se perdesse seu filho caçula. Judá explica a tragédia que se seguiria, contando sobre a luta de seu pai para recuperar os filhos perdidos, e pede a José que poupe Benjamim por amor a Jacó. A sinceridade de Judá, o peso de suas palavras e a profundidade de sua transformação tocam profundamente José. Aquelas palavras, carregadas de dor e arrependimento, revelam que seus irmãos haviam se arrependido de seu erro de anos atrás. José, então, não pode mais conter suas emoções. Com um grito que quebra a tensão, ele manda que todos se retirem e revela sua verdadeira identidade a seus irmãos. Eu sou José, aquele a quem vendestes. Ele os surpreende completamente, deixando-os atônitos, incapazes de reagir. O momento é carregado de emoção, não apenas por causa da revelação, mas também pela abundante misericórdia de José. Ele os perdoa por tudo o que fizeram, dizendo-lhes que, apesar de suas ações, Deus usou aquele sofrimento para salvar a vida de muitas pessoas durante a fome. Após este momento de perdão, José instrui seus irmãos a retornar rapidamente para contar a seu pai Jacó que ele está vivo e que eles devem se estabelecer no Egito, onde ele os acolherá. Os irmãos voltam a toda velocidade, ainda incrédulos com o que acabaram de viver, e levam a notícia de volta para Jacó. Quando Jacó ouve a notícia de que José está vivo e é o governante do Egito, ele quase não acredita. Mas, ao ver as carruagens e os presentes que José enviou, seu coração se enche de alegria, e ele decide ir até o Egito. Deus, em uma visão durante a noite, fala com Jacó e diz que ele não deve temer descer ao Egito, pois ali será feito uma grande nação a partir dele. Com a segurança e a orientação de Deus, Jacó e sua família, que agora são muitas centenas de pessoas, começam a jornada para o Egito. Eles deixam a terra de Canaã,
com suas caravanas carregadas de bens e animais, e fazem a longa viagem. Cada um dos filhos de Jacó, suas esposas, filhos e netos, se reúne em uma grande multidão para a viagem. A jornada é uma mistura de tristeza e expectativa, mas também de alívio, pois finalmente a família de Jacó seria salva da fome que assolava Canaã. Eles chegam a Goshen, uma região fértil no Egito, e se estabelecem ali. José, com grande honra, recebe seu pai e seus irmãos e os apresenta a Faraó, que os acolhe, e oferece que vivam na melhor terra do Egito. A partir desse momento, a família de Jacó prospera no Egito. José assegura a todos que terão tudo, o que precisam. A terra de Goshen se torna um lugar de abundância, e a grande família de Jacó começa a se multiplicar rapidamente. Jacó, em sua velhice, abençoa Faraó, reconhecendo a grandeza de Deus em sua vida e na vida de sua família. Ele se lembra da dor que sofreu, mas vê a mão de Deus guiando seus passos até o Egito, onde sua descendência seria preservada. Enquanto isso, a fome devastadora que assola o Egito e a terra de Canaã afeta todos os egípcios. E, eventualmente, as pessoas começam a vender suas terras e até seus próprios corpos para sobreviver. José, com sabedoria e gestão implacável, compra toda a terra do Egito em nome de Faraó, garantindo que o governo tenha controle total sobre os recursos. As pessoas, agora sem terras, tornam-se servos de Faraó, mas em troca, José garante que tenham alimento e que sua sobrevivência seja mantida. Ele institui um sistema de 1/5 de toda a colheita sendo entregue a Faraó, enquanto os outros 4/5 pertencem ao povo, para que possam semear e alimentar suas famílias. Enquanto a terra de Egito se transforma sob a fome e o poder de José, a família de Jacó se estabelece firmemente, prosperando em Goshen. Eles multiplicam-se e tornam-se um grande povo, como Deus prometeu a Jacó. O pano de fundo da história é uma transformação extraordinária. Os filhos de Jacó, que venderam seu irmão José em um ato de traição, agora se tornam parte de uma grande história de redenção. José, que foi injustiçado e afastado de sua família, agora se torna o governante de uma nação, trabalhando como instrumento de Deus para salvar sua família e tantas outras vidas. A história de perdão, reconciliação e providência divina culmina nesse novo começo para a família de Jacó, que, apesar de seus erros e sofrimentos, agora é abençoada de forma incomensurável.